Para começar, apesar das declarações contra a oposição e sobre o tom da conversa, o Planalto passou a trabalhar para reconstruir a confiança e descontaminar a relação com os Estados Unidos. Ainda há preocupação e temor de que Donald Trump possa palpitar na política brasileira em 2026, o que causaria estragos nos investimentos e também no comércio bilateral. Por isso, a estratégia do governo consiste em retirar das conversas temas como política interna, inclusive não abordando as sanções contra autoridades e focar somente no tarifaço, pelo menos nesse primeiro momento. O encontro presencial entre Lula e Trump, que está sendo negociado para a Malásia no fim do mês, pode não acontecer, com autoridades brasileiras admitindo reservadamente ao jornal O Globo que a conversa poderá acontecer somente no próximo ano, 2026. Chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, Apostos, ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As informações de bastidores que acabam estampando a capa de alguns portais de notícias, a estratégia do governo seria ignorar as sanções contra autoridades. Isso nem seria mencionado nas conversas entre a diplomacia brasileira e a diplomacia norte-americana. A ideia é focar somente nas questões comerciais, tentativa de reverter o tarifaço. Lhe parece a estratégia mais adequada? Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas e à nossa audiência. Caniato, foi exatamente a receita que eu dei nos pingos nos is. O governo tem que focar unicamente nas questões comerciais, econômicas e esquecer as questões políticas. A tal da química de Donald Trump com o presidente Lula foi a palavra mágica para virar a página da política e focar nas questões econômicas e comerciais. Agora, se a diplomacia do Brasil tiver juízo, esquecer a política e focar nas questões econômicas e comerciais, é bem possível que tenhamos um acordo com os Estados Unidos de redução das tarifas, o que vai ajudar o Brasil a voltar a exportar para os Estados Unidos. Caniato, nós já perdemos 20% das nossas exportações por causa da exploração política da briga com os Estados Unidos nos últimos 6 meses, porque o presidente da República se recusou a conversar com o presidente norte-americano. Mas depois do sinal da química de Donald Trump com o Lula na ONU, finalmente os presidentes voltaram a falar. É um caminho aberto para o entendimento econômico, deixando de lado as questões políticas. É assim que tanto os Estados Unidos e o Brasil poderão defender os seus interesses nacionais e deixar de lado um pouco a contaminação da discussão econômica por causa da pauta política. Mas houve, se isso se confirmar, houve uma mudança de posicionamento, porque faz, 1, 2 semanas, o presidente brasileiro teria revelado a assessores, e essa informação acabou sendo publicada na imprensa, que pretendia sim falar sobre a situação que envolvia o ministro do Supremo, né, e a lei Magnitsky imposta a ele. Vamos aguardar o avanço dessas negociações. Chamar o Roberto Mota, ao vivo no Rio de Janeiro, sobre essas informações que estão sendo aventadas, discutidas e publicadas por portais. O governo iria ignorar totalmente as questões que envolvem sanções e medidas tomadas contra autoridades e focar a conversa e a negociação somente nas questões comerciais, somente em tarifaço. Mota, o que acha dessa estratégia? Bem-vindo. O governo só quer falar de tarifas. Olha, vamos esquecer a tragédia política do Brasil e vamos falar só de exportações, tá bom? Só falta combinar isso com Donald Trump. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência. Façam suas apostas. Como vai ser a negociação do governo do PT com os Estados Unidos? Vai ser uma vitória indiscutível, daquelas que fica registrada na história, ou será um vexame histórico que acabará rendendo até novas sanções ao Brasil? Mande sua mensagem para o Pingos nos Is. Tem gente que acha que o governo brasileiro vai ser recebido nos Estados Unidos como era na época de Joe Biden. Tem gente que acha que o governo
corre o risco de receber o mesmo tratamento que foi dado a Zelensky. Caro espectador, caro ouvinte, o que você faria se estivesse no lugar de Donald Trump? Mande a sua mensagem aqui para o Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer também suas impressões sobre as informações divulgadas, o governo tentando adotar um tom pragmático nessa negociação que se aproxima. A diplomacia brasileira tratará com os representantes de Donald Trump, do governo norte-americano, sobre muitas questões. Entende-se que é preciso tratar somente de questões comerciais e econômicas para reverter o tarifaço, Beraldo. Ou seja, passar longe de qualquer situação que envolva a política do Brasil ou as decisões do judiciário. Estratégia acertada? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente. Caniato, a gente fica com a impressão de que o governo brasileiro vai para esse encontro como se fosse o primeiro encontro de um casal, né, de jovens, aqueles que estão ali inibidos um com o outro, né? Não sabe do que falar, aí fala, pois é, tá chovendo, né? Pois é, fez calor. E aí vai falando sobre a novela, vai aquela conversa fiada, né? E não trata do que precisa ser tratado. E por que o governo brasileiro tem esse tipo de atitude? Pelos motivos que a gente tem trazido aqui nos nossos comentários nos últimos dias, que é justamente a condição em que o Brasil se colocou nesses últimos anos do ponto de vista internacional. O Brasil foi se diminuindo do ponto de vista internacional porque simplesmente não liga para coisas que estão acontecendo no mundo todo, a dinâmica do mundo. Eu não estou falando da dinâmica ideológica, do discurso de defender o Hamas, de atacar Israel, de estar sempre posicionado do lado errado dos conflitos mundiais, né? Então vai na posse do presidente do Irã, mas ignora a presença de Zelensky numa reunião no Japão. Então esse é o Brasil que foi se apequenando do ponto de vista internacional. E aí quando ele é chamado para a mesa dos adultos, quando a conversa é séria, ele vai titubeando, ele vai tentando entender o que está acontecendo para ele poder se posicionar. Como não tem estofo para ter essa conversa de forma equilibrada, uma conversa entre iguais, porque o presidente brasileiro ele não trata das coisas sérias do mundo, ele fica aí bradando o fim do dólar, sendo que nós temos uma economia completamente dependente do dólar. Hoje em dia, pelas características da nossa incompetência, nos levou a isso. Nós não temos a força para fazer ou nem para liderar essa discussão. Então, o Brasil vai chegar pequenininho. É a conversa de um gigante e de um anão. Então, nós somos o anão. Os Estados Unidos é um gigante. E a gente vai ter que se comportar, inclusive, para não sairmos mal desta reunião com menos do que a gente vai chegar. Nós temos que ter muito cuidado com o que é abordado para não ficar feio para o presidente brasileiro e não ficar evidenciado a incompetência diplomática que esse governo vem apresentando ao longo desses últimos anos. Pois é, acho que o Beraldo toca em aspectos importantes para a gente repercutir também com o Dávila. Dávila, você pinta um cenário, digamos, em condições normais, né? De temperatura, pressão e por aí vai. Eu fico imaginando se a diplomacia brasileira chega nessa negociação com um roteiro, um script desenhado, por exemplo, pelo presidente, vamos focar só nisso. Mas e se a outra parte decide tocar em questões que envolvam política, justiça, a maneira como as decisões impactaram cidadãos e empresas norte-americanas? Porque também pode acontecer, né, uma surpresa, um posicionamento diferente. E aí, como é que faz nessa negociação? Bom, primeiramente, a atitude do Brasil não vai mudar, como bem disse o Beraldo, a pequenez da nossa diplomacia que foi capturada pela ideologia partidária, pela militância política. Isso não vai desfazer toda a pequenez da atuação do Brasil. Não é porque nós estamos atuando de maneira totalmente desastrosa na política externa que uma conversa sobre questão tarifária com os Estados Unidos vai mudar a postura diplomática do Brasil no mundo. Isso não vai acontecer. O Brasil vai continuar sendo pequeno porque a diplomacia vai continuar sendo tocada pela ideologia. Apenas quando tivermos um governo
que resgate a velha tradição no Itamaraty de lutar pelos interesses nacionais e despolitizar e desideologizar a discussão da política internacional. Então isso não vai acontecer. Agora, mesmo neste mar de insensatez, pode ter um parente de sensatez. E por que eu acredito que possa haver esse parente de sensatez nessa questão comercial? Porque a estratégia política de usar tarifa para tentar pressionar, reverter o julgamento de Bolsonaro ou fazer o Supremo se curvar, deu errado. Não aconteceu absolutamente nada. E isso traz problemas para o Brasil, que evidentemente tem tarifas de 50%, e para os Estados Unidos, que passa a não ter alguns produtos brasileiros que são extremamente importantes, na parte minério, na parte de aço, carne, café, né? Então, essas coisas são importantes para o comércio dos países. Então, como a estratégia deu errado, e nisso nós temos de reconhecer que a atitude do governo Trump é assim, deu errado, vamos descobrir um outro jeito para fazer esse negócio. Aí vem a história da química e volta a focar nas questões comerciais. Então, eu acredito, se o Brasil tiver juízo e focar nas questões comerciais, que há uma grande chance de chegar a um acordo Estados Unidos e Brasil. A questão política vai ficar na manga, porque se a questão comercial começar a enrolar por falta ou incapacidade ou incompetência de negociação do Brasil, aí ela vai ser usada para dizer ou justificar porque a conversa econômica ou tarifária melou. Este é o ponto. Mas que agora a discussão política passou para o banco do passageiro e quem está na direção é a questão comercial, esta é a mudança de tom que aconteceu. Agora, isso não significa que a questão política será ignorada. Ela será acionada se o Brasil não negociar de maneira objetiva e pragmática. Aí ela vai ser utilizada para justificar o fracasso das negociações. Mas nós temos de entender que mudou o papel protagonista da política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos meses foi a política prevalecendo sobre a economia. Porque não fazia nem sentido, Caniato, ter tarifa contra um país que é deficitário comercialmente com os Estados Unidos. Então não fazia nem sentido isso. Como nós falamos aqui, eu critiquei muito isso, porque não faz sentido tarifa por uma questão política. Mas Donald Trump usou a tarifa para explorar politicamente. Não deu o resultado esperado. Agora precisa resolver a questão comercial. Então, a política vai para o banco do passageiro e a política do condutor é a política econômica e comercial, como foi o tom de Donald Trump. Essa não foi uma atitude do governo brasileiro, foi uma atitude do governo americano. Agora, lá no banco do passageiro, continua a política e vai ser justificada se as negociações não progredirem. Pois é, só uma informação que chega à redação da Jovem Pan News. Donald Trump acaba de anunciar tarifa de 100% sobre os produtos chineses já a partir do mês de novembro. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Ele fez uma postagem, inclusive, na rede social dele, a Truth Social. Deixa eu passar para o Mota rapidamente, em cima do que o Dávila trouxe há pouco. Mota, você faz essa leitura? A estratégia norte-americana acabou dando errado quando ele colocou elementos que não tratavam somente das questões econômicas e comerciais, porque você sempre relembra aqui a nossa audiência as menções feitas por Donald Trump em seus comunicados a Jair Bolsonaro, as decisões da justiça, há exemplos de decisões, de medidas tomadas por instituições brasileiras que acabaram impactando cidadãos e empresas norte-americanas. A estratégia deu errado, por isso somente focar em questões comerciais a partir de agora? Você faz essa leitura, Mota? Eu não sei aonde a estratégia de Donald Trump em relação ao Brasil deu errado. Eu não vejo o que deu errado. Pelo contrário, eu vi um grande impacto sentido em várias áreas do governo e do Estado brasileiro devido às sanções. Sanções que ainda podem ser ampliadas ou aumentadas. Eu não sei onde é que a estratégia deu errado, porque o cafezinho ficou mais caro para o americano. Não acho que isso, no contexto do que a gente está falando, tenha grande relevância. É importante lembrar, esse governo brasileiro do qual nós estamos falando aqui é o mesmo que está agora tentando aumentar mais uma vez um outro imposto.
É o mesmo que está propondo a tributação de dividendos, a criação do imposto de renda mínimo. É o mesmo governo que insiste em um projeto de censura de redes. Não sossega enquanto o projeto não for aprovado. Meus amigos, esse governo que está aqui é do mesmo partido que criou a estratégia do nós contra eles. Qualquer um que estiver do outro lado tem que ser classificado como inimigo, antidemocrata. Esse governo, só para lembrar, não custa nada, é aliado do MST. A gente fala sobre isso toda semana aqui. É o mesmo governo que anda de braços dados com Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua. Como é que se pode esperar sensatez nessa negociação? Esse é o governo cujos parlamentares, todo dia surge um parlamentar ligado a esse governo pedindo cassação ou prisão de um deputado da oposição. Como é que vai haver sensatez nessa negociação? Essa sensatez vai sair exatamente de onde? Eu queria a resposta para uma pergunta. Qual é a carta na manga que o governo do PT tem que vai fazer com que o Trump mude de ideia? Hoje de manhã me perguntaram, mas Mota, e as terras raras? Eu não tenho a mínima ideia do que se trata essa questão das terras raras. Mas eu não vi menção a nenhuma terra rara em todos os comunicados do governo americano, do Trump, do Marco Rubio ou do Departamento de Estado. Então são duas perguntas que eu tenho, na verdade. Primeiro, de onde vai sair essa sensatez que não foi revelada até agora em nenhuma política do atual governo? Vai ver, ela está escondidinha, guardada numa gaveta. Olha, essa sensatez aqui a gente só vai usar se um dia tiver uma negociação com o Donald Trump. E a segunda pergunta que eu tenho é: qual é a carta na manga, qual é o grande argumento que o governo brasileiro tem para conversar com o Donald Trump? O preço do cafezinho? Pois é, tá um debate muito interessante, inclusive. Vamos subir um pouco mais a temperatura, né, Beraldo? Vai lá, Beraldo. Não, mas eu fico aqui assistindo argumentos, né, do Mota e do Dávila em relação a essa situação em que o Brasil se meteu, porque a situação brasileira realmente ela é muito mais grave do que qualquer outro país. Mesmo a China, quando a gente olha, né, diante desse anúncio de 100% de tarifa, agora a China é a China. A China é uma locomotiva, é um monstro do ponto de vista econômico e comercial. O que está por trás dessa relação entre Estados Unidos e China é muitas vezes maior do que existe em relação ao Brasil. Então, as armas que a China tem para lutar com os Estados Unidos são completamente diferentes das nossas. Nós estamos aqui nus como país nessa discussão, né, quando a gente entra nessa sala. E aí o Dávila traz os argumentos que são argumentos bastante práticos do ponto de vista do interesse dos Estados Unidos, e o Mota faz essa observação que esse entrevero começa a partir de uma manifestação política, de fato, de Donald Trump, né? Aquela carta que ele escreve. Na verdade, ele escreve e publica, né? Não é nem que ele escreveu e mandou sigilosamente ou reservadamente para o presidente brasileiro. Ele fez uma carta aberta ao presidente brasileiro, apontando aquilo que ele enxerga de absurdo dentro do Brasil e que, não apenas em relação a Jair Bolsonaro, mas, sobretudo, naquilo que diz respeito às sanções impostas pelo Poder Judiciário em cima de pessoas físicas e jurídicas norte-americanas. Mas qual é o ponto? E aí onde o argumento do Dávila pesa. Não há o que dois representantes do Poder Executivo fazerem em relação ao Poder Judiciário. É claro que no Brasil nós vivemos esse ambiente de confusão entre poderes, em total desequilíbrio de poderes, uma associação completamente indesejada entre poderes quando há interesse comum. Então, há influência. Tanto é que agora nós estamos aí diante da indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, e eu tenho certeza que o que será levado em consideração não será o notável saber jurídico e a reputação ilibada. O que será levado em consideração é o interesse do Poder Executivo se combinando com o interesse do Poder
judiciário e ainda de quebra tentando de alguma forma atender interesses de pelo menos algumas lideranças do poder legislativo. É uma combinação de interesses. Então fica muito limitado o que se pode fazer em relação à atuação do poder judiciário em condições normais de temperatura e pressão. Agora, para ir à mesa de negociação, eu não tenho dúvida de que vão se tratar de assuntos comerciais. Os Estados Unidos vai defender totalmente os seus interesses, e se você perguntar agora para qualquer alto funcionário do governo de Donald Trump quais são os interesses dos Estados Unidos no Brasil, terá uma lista pronta, todo mundo sabe de cor, de trás para frente. Agora, faça a mesma coisa aqui no Brasil. Vai perguntar para alguma autoridade brasileira sobre os interesses do Brasil em relação aos Estados Unidos. Um vai dizer que quer o visto de volta porque a filha está reclamando que quer ir para a Disney. O outro vai dizer que vai querer comprar iPhone mais barato. E vai ser assim. Olhar técnico, institucional, pensando no que é melhor para o país, me desculpem. Isso aí não tem hoje nenhuma relevância para o governo brasileiro. Então, esse embate de ideias aqui que a gente está vendo enriquece muito o debate, porque a gente tem oportunidade de olhar todos os aspectos desse assunto. O Dávila parece que concordou com boa parte do comentário do Beraldo, mas só trazendo também um ponto de vista em cima do que disse o Beraldo. O Poder Executivo, de fato, não tem esse poder, né, de usar a caneta e reverter decisão tomada por uma instituição de um outro poder, mas tem influência, né? Poderia articular. Se quisesse, poderia dar aval para um projeto que vai tramitar também no Congresso Nacional, né? Ó, tem a minha anuência, pode seguir. Mas vai lá, Dávila, depois eu passo para o Mota. É isso mesmo. Quando chegar lá a delegação brasileira para negociar com o governo americano, ele vai estar com a lista pronta dos itens que ele quer que o Brasil aceite. É isso que vai acontecer. E o Brasil vai ter que julgar se quer aceitar ou não aquilo. Porque lá tem objetividade, lá tem foco no interesse nacional. Aqui é tentar livrar a barra de um ou de outro que foi punido pelos Estados Unidos. É um negócio inacreditável. O Beraldo tem toda a razão. E essa é a estratégia que vai tomar conta dessa negociação. E se o Brasil começar, olha, se não tirar o visto aqui do ministro da Saúde, não vai ter negociação comercial, aí este argumento político vai sair para justificar justamente por que a negociação não deu certo. Mas hoje o foco é esse. E eu quero tocar em 2 pontos que o Mota trouxe. Fracassou, Mota, politicamente, porque as duas coisas, das 2 cartas de Donald Trump para o governo brasileiro, eram 2 coisas. Era a injustiça com o julgamento de Bolsonaro e os abusos do judiciário. Nada disso recuou. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e o judiciário continua com o seu ativismo judicial à torto e à direita. O que aconteceu foi que a lei Magnitsky foi aplicada a determinadas pessoas públicas e essa questão dos vistos. Mas não mudou a atitude, as 2 principais atitudes que corretamente estavam sendo tratadas. Era a violação completa do que nós chamamos aqui do devido processo legal. Era isso que Donald Trump, com o seu vocabulário, estava refletindo nas cartas. Nenhuma dessas 2 coisas foi revertida. Não mudou o ponteiro em nenhum sentido. Pelo contrário, continuamos a ter o ativismo do judicial sendo uma coisa altamente prejudicial à democracia brasileira e à liberdade do cidadão, e nós tivemos a condenação confirmada de Jair Bolsonaro. Então, essa parte política fracassou. O que mudou de atitude foi que Donald Trump, ele resolveu usar esse termo da química para dizer assim, olha, vamos colocar on hold, como diz os americanos, a questão política e vamos tratar da questão comercial. Não é o Brasil que tomou essa atitude, foi o governo americano. É a disposição do governo americano de resolver o problema que deu a oportunidade ao Brasil, se tiver inteligência e sensatez, de isolar as divergências políticas e focar na questão comercial, que, como bem disse o Beraldo, no primeiro minuto da reunião vai aparecer a lista lá dos 20 itens que eles querem negociar. E aí você vai poder negociar em cima dos itens. Ó, isso aqui dá para aceitar, isso aqui não dá, tal. É isso que é a negociação de um país que sabe cuidar dos seus interesses nacionais e de um outro que transformou a sua diplomacia, na verdade, num trampolim ideológico e militante.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. Dávila disse que a estratégia dos Estados Unidos deu errado porque nada foi revertido. Bolsonaro foi condenado e o ativismo judicial continua a mil. Você, Mota? Não, eu acho que essa avaliação do Dávila é muito rigorosa e precipitada. Isso é a mesma coisa que, assim que Donald Trump tomou posse nesse segundo mandato, um mês depois ter dito, olha aí, a estratégia de Trump para o Oriente Médio deu errado. Não deu errado. A estratégia de Trump levou tempo para produzir os resultados. Eu acho que a estratégia de Trump para o Brasil não fracassou. Apenas ela ainda não deu o resultado que Trump quer. Mas Trump é estrategista. Ninguém esperava que a situação do ativismo judicial no Brasil ou a situação de Jair Bolsonaro fosse mudar de uma hora para outra, porque algumas pessoas tiveram visto cassado e uma pessoa só sofreu, ou duas, sofreu sanções da lei Magnitsky. Eu duvido que o Trump esperava isso. Eu duvido que ele esperasse isso, né? E muita gente, ainda tem mais um outro detalhe. Há observadores da cena política que dizem, olha, já dá para ver algumas mudanças. Já dá para ver em determinadas situações coisas que provavelmente não teriam acontecido se não tivessem acontecido as sanções. Inclusive personagens optando por sair de cena, por sair do foco dos acontecimentos. E outras sanções ainda poderão vir. Então, eu acho que é prematuro dizer que a estratégia deu errado. E também essa outra questão, é lógico e evidente que o governo brasileiro, o poder executivo, tem grande poder para influenciar em tudo o que acontece no Brasil de hoje. O mínimo que o governo pode fazer é dizer, olha, essa situação aqui, eu não concordo com ela. Eu acho que ela deveria mudar. Eu acho que essa situação é injusta e eu vou fazer a minha parte para corrigir. E você, Canhato, tem um excelente exemplo. Por exemplo, o líder do governo, no Congresso, pode dizer, agora nós achamos uma boa ideia o projeto de anistia. Nós mudamos de ideia. A gente agora voltou para aquele modo de pensar que a gente tinha em 1979. Nós nos demos conta que nós estamos cometendo um erro e nós somos a favor da superação desse período ruim que o país está passando. Eu aposto que se o governo assumisse essa posição, várias das coisas que estão acontecendo no Brasil hoje mudariam. Eu aposto que vários problemas que hoje parecem insolúveis diante de uma manifestação como essa do governo, se acharia uma solução para eles rapidamente. Então, eu acho que se o governo levar isso para a mesa de negociações, aí eu vou concordar com o Dávila. Eu acho que essa talvez seja a carta que o governo poderia levar à nossa disposição de, a partir de agora, dar um outro rumo a essas questões políticas. Agora, eu acho pouco provável que isso aconteça. Pois é, análises importantes dos nossos comentaristas projetando a reunião entre Brasil e Estados Unidos. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela Rede Jovem Pan, análise importante sobre as informações que nós temos a respeito da reunião que deve acontecer em breve entre representantes da diplomacia brasileira e norte-americana. Tratariam somente das questões econômicas, comerciais? O objetivo é reverter o tarifaço? E se os Estados Unidos mencionarem também outros aspectos políticos, judiciais, a questão que envolve Jair Bolsonaro? Enfim, pontos de vista muito importantes trazidos pelos nossos comentaristas. Passar para o Cristiano Beraldo, que vai ter também uma reflexão, um recorte a respeito dessa última análise do Mota, que parece fazer todo sentido também. Falar que deu errado, que não deu certo e por essa razão os Estados Unidos vão adotar somente a estratégia de tratar das questões comerciais, eu acho também uma linha de raciocínio, mas talvez haja uma condicionante aí. Quem foi que disse que eles não podem mencionar alguma coisa em relação a Jair Bolsonaro? Isso pode surgir também, né, Beraldo? Não se sabe como a diplomacia brasileira trataria disso.
Vão preparados para essa situação? Entregariam o quê, caso as autoridades norte-americanas condicionassem uma reversão a, sei lá, alguma medida no sentido de pacificar o país? Vamos lá. Não é um jogo fácil, não. Primeiro, sobre o que o Mota colocou, eu acho que tem dois aspectos importantes para a gente considerar. O primeiro é quando você fala da relação com o país, com os Estados Unidos, e vê um país tão poderoso impor sanções a figuras públicas importantes no Brasil, inclusive pessoas que têm uma relação comercial, familiar nos Estados Unidos, é óbvio que isso tem impacto pessoal. Não houve uma reversão no julgamento, mas tem dois elementos importantes que a gente tem que considerar, sim. Ontem houve o anúncio da aposentadoria antecipada do ministro Barroso, que por mais que já tivesse falado disso em outros momentos, dessa possibilidade, mas ele foi, segundo consta, o ministro mais atingido pelas sanções dos Estados Unidos. No caso dele, o cancelamento do seu visto e o visto dos seus filhos, ao que parece, porque ele tem lá apartamento, escritório, certamente deve ter seus investimentos, o filho morava nos Estados Unidos, trabalhava num banco nos Estados Unidos, enfim, tinha uma vida nos Estados Unidos que agora lhe foi tirada. Então, é razoável a gente imaginar que esta situação provocou uma antecipação na sua aposentadoria. Mas tem um outro lado. Quem é que o presidente brasileiro vai indicar para o seu lugar? Nada garante que será alguém melhor do que ele, ou mais alinhado com aquilo que a gente tenta chamar de Carta Magna, que é a Constituição brasileira, que tem sido tão vilipendiada dos últimos tempos. Então, esse é um aspecto importante. E houve também no julgamento o voto muito contundente do ministro Luiz Fux para rechaçar uma série de acusações que foram feitas e que estavam ali indevidas naquele processo, chamar atenção para uma série de coisas que aconteceram ao longo do processo que não são normais, comuns a processos outros, e que isso também coloca uma quebra naquela unanimidade que vinha sendo obtida, inclusive nos julgamentos contra os presos do 8 de janeiro. Então, houve ali dois sinais que eu acredito a essa investida, que tem, não vou nem acreditar totalmente, mas que possam ter sido potencializados em razão dessa gravidade que o tema tomou no Brasil, em razão da ação dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, acreditar ou ter a esperança de que os nossos representantes no parlamento serão tomados de uma consciência para tomarem atitudes que contrariam os interesses do judiciário, que contrariam os interesses do poder executivo, me desculpe, mas o pragmatismo da política brasileira é exercido em torno de poder e dinheiro. Hoje, se nós observarmos a imprensa, aquelas pessoas, centenas de pessoas presas em razão do 8 de janeiro, elas estão absolutamente esquecidas. Não há quem fale delas, o nome delas todos os dias. Aí na imprensa, na mídia, nas redes sociais, esse é um assunto que se tornou menor, está menor hoje. E é o assunto mais grave. Nós estamos falando de pessoas presas há mais de 2 anos. Essas pessoas estão pagando de forma indevida, em razão de uma acusação que não cabe naquilo que elas fizeram. Então, essa situação não vai ser resolvida com a sensibilidade dos nossos parlamentares, não será resolvida com a competência até da oposição, porque já se mostrou incapaz de resolver isso dessa forma. Então, eu não vejo, Caniato, nenhuma chance neste Brasil de hoje dessa reversão através da política. E, para concluir, destaco, como você me perguntou, se esse assunto for colocado à mesa pelos americanos, o governo brasileiro vai buscar a narrativa que tem funcionado, que os Estados Unidos é inimigo do Brasil, que os Estados Unidos está querendo que o governo brasileiro, o poder executivo, interfira no poder judiciário, algo que a Constituição brasileira não permite. Isso é invasão de soberania
Os Estados Unidos é o inimigo do Brasil. Então, fica conveniente para o governo brasileiro fazer esse tipo de declaração. Mas, no fundo, não acredito que o governo americano irá por aí. Os últimos acontecimentos e os sinais que podem conectar esses eventos aos posicionamentos dos Estados Unidos. Eu acho que talvez o Dávila queira também discorrer sobre isso, a saída de cena desse personagem mencionado pelos nossos colegas, e também teve, né, advogado destituído e depois cancelada a destituição do advogado. Enfim, sinais, né, coisas que pipocam e as pessoas coçam a cabeça. Será que tem a ver com isso? Enfim, vai lá, Dávila. Tem a ver com uma questão pessoal, não tem nada a ver em mudar a política. Esse é o ponto. E o Beraldo trouxe aqui uma questão muito importante. Essa pessoa saiu de cena, mas a próxima que vai entrar, pelas especulações, as primeiras especulações sobre nomes, vai de um desastre total, que é aquele que vai botar fogo no parque, no sentido de acelerar o ativismo judicial, ao esquerdismo light. Mas é isso que a gente está falando. Ninguém está falando que vai trazer um grande jurista, pacificar o país, que não esteja atrelado aos gostos do PT. Isso não vai acontecer. Não tem a menor chance. Aliás, essa é zero a chance. Então, entre o esquerdismo light e o maluco que vai botar fogo no parque, qualquer um não é a melhor coisa que o Brasil precisa nesse momento no Supremo. Então, assim, eu não vejo como vai mudar o teor no Supremo com a composição atual e com a possibilidade da escolha de uma outra pessoa. O que a gente precisa fazer é que o Senado cumpra o seu papel e não deixe, pelo menos, para esse maluco que quer botar fogo no parque ser aceito pelo Senado. É isso que a gente precisa. Mas é conter danos, não é melhorar a qualidade. Não tem a menor chance, viu, Beraldo, de um Oscar Dias Corrêa ser indicado pelo PT para o Supremo. Zero de chance, não tem a menor chance. Então, nós vamos continuar com esse ativismo do judiciário, nós vamos continuar com as crises políticas domésticas. Nós já vimos que o tom do presidente da República e do PT agora é acirrar o nós e eles mencionado pelo Mota. E nós vamos entrar num ciclo de enorme polarização como estratégia eleitoral do governo. Então, assim, essa história que vai baixar a poeira, assentar, ter espaço para moderado, esquece. Isso não vai acontecer. Então, os problemas brasileiros vão continuar no Brasil e só poderão ser resolvidos pelos brasileiros e principalmente pelos eleitores em 2026. Não tem outra forma de sair da sinuca de bico que nos encontramos.